Bom, pessoal, passamos então a discutir a questão das alíquotas máximas e mínimas do ISS, que atualmente estão estabelecidas pela Lei Complementar 116, com a redação da Lei Complementar 157, que agora é de dezembro de 2016. Bom, a alíquota máxima, ela já era estabelecida pela Lei Complementar 116 em 5%. E isso não é um problema. O problema está na alíquota mínima. Por que o problema está na alíquota mínima? A alíquota mínima é um problema porque o ISS é um imposto que sujeita os municípios à guerra fiscal. Como é que funciona a guerra fiscal? Você tem que saber conhecer isso muito bem se você for prestar um concurso de fisco. Funciona da seguinte forma, olha só. Eu vou dar um exemplo dando nome aos bois, mas não necessariamente isso acontece, tá bom? Imagina, por exemplo, que o município de São Paulo, um município muito urbanizado, com vários prestadores de serviço, e eventualmente um município próximo, Barueri, por exemplo, eu não estou dizendo que Barueri faz isso, também não estou dizendo que não faz, mas de repente Barueri estabelece lá algumas bases de cálculo reduzidas que fazem com que a alíquota mínima fique muito baixa, que fique abaixo de 2% até, que fique baixa a alíquota mínima. O que vai acontecer? Aqueles prestadores de serviço que estão estabelecidos, situados no município de São Paulo, passam a ter interesse em ter o seu estabelecimento lá nessa cidade, nesse paraíso fiscal municipal. Por quê? Porque vários serviços, que é a regra do ISS, é a regra do caput do artigo 3º da Lei Complementar 116, a regra é que o imposto incida no local do estabelecimento prestador e não no local da efetiva prestação ou no local do estabelecimento tomador, nada disso, no local onde o prestador tem o seu estabelecimento. Isso fez com que vários prestadores de serviço passassem a colocar estabelecimentos fictícios, inexistentes nesses paraísos fiscais municipais. Tá? Isso não é um problema de São Paulo, isso é um problema de todas as capitais. Porto Alegre tem esse problema, eu sei que Curitiba tem esse problema, Rio de Janeiro tem esse problema, Belo Horizonte tem esse problema muito forte. As capitais do Nordeste, quase todas, têm esse problema também. Tá? O ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, ela já fazia uma tentativa de evitar essa guerra fiscal. E nós vamos começar vendo como era o ordenamento jurídico, porque você vai ter que conhecer pelo menos os 2, 3 primeiros anos de validade da Lei Complementar 157, você vai ter que conhecer o ADCT 88. Provavelmente depois disso as bancas param de cobrar o ADCT 88, mas até lá você tem que saber como é que funcionava. Então vamos começar? Vamos dar uma olhadinha aqui rápido. O ADCT 88, ele tinha essa redação aqui, olha, que enquanto lei complementar não disciplinar os incisos 1 e 3 do artigo 156 da Constituição Federal. O artigo 156 trata da competência municipal de instituição de impostos, tá? E os incisos 1 e 3 tratam da forma como as isenções são concedidas e trata também da alíquota mínima de ISS. Bom, a Constituição diz que a lei complementar tem que tratar da alíquota máxima e mínima do ISS. A Lei Complementar 116 já tratava da alíquota máxima, que era de 5%. Isso não é um problema. O problema está na alíquota mínima. E a Lei Complementar 116 não tratou da alíquota mínima. Então, o ADCT 88 valeu até agora. E como é que era a redação dele? Como é que é a redação dele? Porque ele continua existindo. Que o ISS terá alíquota mínima de 2%, exceto para alguns serviços. Esses serviços são esses itens 32, 33, 34 do decreto que era válido lá na época da Constituição, que é o Decreto-Lei 406. A Lei Complementar 116 ainda não existia.
Só para dar uma olhadinha, 32, 33 e 34, que serviços eram esses? Eram esses aqui, olha. Execução por administração empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hidráulicas e outras semelhantes, e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares. O outro serviço era de demolição e o outro serviço era o serviço típico de reforma. É reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. Tá bem? Então, como é que funcionava? A alíquota mínima de 2%, exceto para esses serviços, que são construção, demolição e reforma. Já vou te adiantar uma coisa. O único que não permanece é o de demolição. É o único que não permanece, com a égide da Lei Complementar 157. Isso eu já te adianto. E vamos ver o inciso 2º, que é muito importante também. O inciso 2º também eu já te adianto que aparece na Lei Complementar 157, com a redação um pouquinho modificada, mas ele está lá também. Não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais que resultem, direto ou indiretamente, na redução da alíquota abaixo de 2%. O que acontece? De que vale você proibir que a alíquota seja menor do que 2%? E aí a lei municipal fala, olha, a alíquota é de 2%. Mas aí, apesar da alíquota ser de 2%, ele oferece, por exemplo, uma redução de base de cálculo. Ele fala, olha, a base de cálculo vai ser só de 50%. Aí a alíquota, que era de 2%, se transforma numa alíquota de 1%. Já fica inconstitucional. Tá certo? É essa a ideia lá do ADCT. E essa ideia, como você vai ver, ela se mantém. Tá bom? Bom, o artigo 8º, que eu já falei para vocês, aqui da Lei Complementar 116, ele já estabelecia a alíquota máxima do imposto, que é de 5%. Mas a alíquota máxima não é um problema. O problema é a alíquota mínima. O artigo 8A é novo, veio sob a égide da Lei Complementar 157 de 2016, que altera a Lei Complementar 116. Primeira coisa, ela começa estabelecendo que a alíquota mínima é de 2%. Perfeito. Até aí não mudou. A única coisa que mudou é que a eficácia do ADCT caiu por terra. E aqui não é uma questão de validade, não é uma questão de revogação. É uma questão apenas de eficácia. Tá bom? A eficácia do ADCT caiu por terra. Parágrafo 1º. O imposto não será... Olha só, aqui foi aquilo que eu te falei. É aquele estabelecimento de que você não pode oferecer nenhum tipo de benefício que leve a alíquota abaixo da alíquota mínima. Olha só. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive redução de base de cálculo ou crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput. Dá uma pausa aqui no exceto. Lá no ADCT, o ADCT ainda não tinha a lei complementar para se referir a nada. A lei complementar é posterior à Constituição. Então ele se referia ao decreto-lei que era anterior, ao decreto-lei 406. Mas você vai ver que os serviços são praticamente os mesmos, tirando o serviço de demolição e inserindo o serviço de transporte coletivo, tá certo? Então, exceto para os serviços a que se refere os subitens 7.02, 7.05, 7.02, construção civil, 7.05 é aquele serviço de reforma, de demolição não tem mais. E qual mais? 16.01 da lei complementar. 16.01, o que aconteceu?
você tinha simplesmente o serviço 16, que era transporte municipal. Transporte municipal se sujeita ao ISS. Quando não é municipal, é coisa lá do Estado, é coisa lá do ICMS. Mas em sendo municipal, você tinha lá 16, imposto, transporte municipal. Agora, a Lei Complementar 157 dividiu o transporte municipal. Ele veio falar, primeiro, do transporte municipal coletivo, aquaviário, metroviário, rodoviário e ferroviário. Por quê? Porque esses aqui são 16.01 e que podem ter alíquota inferior a 2% e podem, inclusive, ter isenção. Então, por exemplo, agora a gente passa a poder dar uma isenção para o metrô. O metrô pode ser isento. A empresa que faz transporte público municipal pode ser isenta. A empresa que faz o transporte de balsa dentro de uma determinada cidade pode ser isenta do ISS também, tá certo? Outros transportes, que são os outros transportes que não se incluem nesses transportes coletivos aqui, esses não podem ter alíquota inferior a 2%, tá bom? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º é o mais safadinho de todos. Presta atenção que bonito que é. É nula a lei ou ato do município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima de 2% previstas nesse artigo. Mas não é em qualquer caso. É no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em município diverso onde está localizado o prestador do serviço. Qual é o espírito dessa norma? O espírito da norma é que a guerra fiscal só existe para operações intermunicipais. Tá? Porque se o prestador e o tomador estiverem no mesmo município, o município que está cobrando imposto está perdendo sozinho. Ele não está se beneficiando da sua própria torpeza. O que a lei não pode permitir é que o município torpe, ou seja, o município que desobedeça a alíquota mínima do ISS, se beneficie da própria torpeza. Então, se ele estabelecer, por exemplo, uma redução de base de cálculo que leve a alíquota real abaixo de 2%, na medida em que esse prestador, que recolheria o imposto para esse município, presta seu serviço em operação intermunicipal, a lei é considerada nula, ou seja, o imposto não é cobrável. O imposto não é cobrável, o município não vai poder cobrar, ou seja, ele não vai ganhar nada com a guerra fiscal. Entendeu? E olha o parágrafo 3º, que mais bonito ainda. Aliás, antes disso, foi vetado um dispositivo que dizia que nessa situação em que a lei é nula, que o imposto incidiria para o outro município, ou seja, para o município do tomador de serviço. Mas isso foi vetado. Embora eu ache isso uma pena, se isso fosse vetado, eu estaria aqui dizendo para você que é inconstitucional por vários motivos, tá? Mas eu acho uma pena que tenha sido vetado, ainda que seja inconstitucional. Acho uma pena, até porque eu não tenho motivo para discutir. Eu ia adorar discutir esse assunto. Enfim. Parágrafo 3º, olha que lindo. Aquela nulidade que a gente falou, a nulidade da lei na situação da operação intermunicipal, gera para o prestador de serviço perante o município, ou perante o Distrito Federal também, óbvio, que não respeitar as disposições desse artigo, ou seja, que estabelecer a alíquota menor do que 2%, o direito à restituição do valor pago na forma do ISS. E claro, faz sentido isso. Se a lei é nula e ele pagou o ISS não era cobrável. Então cabe restituição.
Se isso não estivesse aí no parágrafo 3º, daria uma discussão danada, só que o parágrafo 3º foi claro. Além de nula a lei, cabe restituição. Bom, quais são os serviços? Eu já falei para vocês, né? Então agora você pode ter alíquota inferior a 2% no serviço de execução de construção civil, né? Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos. O que mais? Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. E o serviço novo que eu estava conversando com vocês, olha. A demolição caiu fora. A demolição podia, antigamente, antes da Lei Complementar 157, podia ter alíquota inferior a 2%, agora não pode mais. Eu já estou vendo advogado dizer que demolição faz parte de construção civil. Já te digo, para a tua prova não faz parte de construção civil. Se você encontrar isso pela internet, não vale. Por que que não vale? Porque existe serviço próprio na lista para demolição. E se a lei complementar quisesse permitir que demolição tivesse uma alíquota inferior a 2%, ela teria mantido, tá bom? Então passa a poder ter alíquota inferior a 2% os serviços de transporte coletivo municipal, coletivo, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, tá bom? Resuminho aqui para você, olha só. No ADCT 88, quais eram os serviços que podiam ter alíquotas inferiores a 2%? O serviço de construção civil. Que mais? Reformas. Que mais? Demolição. Agora, eu deveria ter colocado isso aqui em preto, né? Enfim, tudo bem. O serviço de demolição caiu. E qual o serviço que veio no lugar? Serviço de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. Espero que você tenha compreendido, que tenha gostado, que tenha ficado claro. É um tema simples, muito fácil de compreender e é uma questão que com certeza vai cair na sua prova, se não caírem mais de uma vez de formas diferentes, tá bom? Quer você vá fazer prova de São Paulo, quer você vá fazer prova de outro município, isso vai aparecer nas provas seguintes, tá bom? Conta comigo para o que for necessário. Se quiser me adicionar no Facebook, pode adicionar. Tendo alguma dúvida específica, pode perguntar. Eu não consigo responder todo mundo, mas quando eu percebo que uma dúvida é mais comum, eu gravo um vídeo e publico. E muito obrigado pela tua atenção. Valeu!